Bem-vindos ao The Chow Time Pod, sou o Red, o anfitrião. Hoje temos vídeo da Legion of Men. Bem-vindos de volta, tribo. Temos aqui um vídeo de uma casamenteira que vai ler os requisitos insanos que as mulheres têm. Isso deixa as casamenteiras malucas, porque praticamente metade das mulheres é impossível de combinar com alguém. Eu odiaria ser um casamenteiro. Eu odiaria ter que lidar constantemente com mulheres amargas e padrões miseráveis. Por causa dos padrões delas. Ouça. Vou ler um perfil e uma conversa que ilustram uma situação que já encontrei várias vezes. Mulher, cerca de 30 e poucos anos médica nos Estados Unidos, aparência comum, na minha opinião. Trabalhei muito e foquei minha carreira nos meus 20 e início dos 30 anos. Ganho na faixa alta dos 6 dígitos. Uma condição inegociável para mim é que meu parceiro ganhe igual ou mais do que eu. Não quero ser a provedora, nem que ele dependa da minha renda. Gostaria que fosse assim. Por que você quis ganhar tanto dinheiro? Você pode viver bem sem ganhar uma quantia absurda de dinheiro se não quisesse ser o provedor. Quero ter a opção de poder ficar em casa com meus filhos sem que isso afete o estilo de vida ao qual estou acostumada. Ele não precisa ser médico, pode ter qualquer profissão, só quero que ganhe mais do que eu. Também prefiro que seja alto e tenha cabelo. Ela menciona já ter sido apresentada a pretendentes e estar cansada desse processo. Ela cita outros fatores decisivos, como expectativas de resposta e traços físicos que a desagradam. Só aceita alguém até 5 anos mais novo ou 3 mais velho. Agora, esse é um par difícil de formar. E não é só porque eu não coleto informações sobre salário e simplesmente não tenho esse dado, mas também por causa do tipo de homem que ela está procurando. Descobri que homens que ganham muito dinheiro pertencem a 2 grupos. O primeiro grupo é o dos que realmente não se importam com a profissão, as perspectivas de carreira ou o potencial de ganho da parceira. Eles só querem alguém que seja muito bonita, muito jovem ou muito tradicional e alguém que vá ficar em casa. O segundo grupo é aquele em que eles valorizam a carreira, a educação e as perspectivas da parceira. Mas isso porque geralmente querem que ela contribua financeiramente para que o estilo de vida deles possa ser elevado. Agora ela foca na carreira e tem alta renda. E eu consigo entender totalmente isso. Não sei, tipo, eu estou nesse meio termo. Eu realmente não me importo com quanto ela ganha. Mas aí eu penso, sabe, se ela também é uma mulher empreendedora, assim como eu sou um homem empreendedor. E aí a gente se junta e constrói algo juntos. Até onde a gente pode chegar? Esse é só o meu processo de pensamento às vezes, porque eu sempre penso que quando você se une a alguém, pode criar coisas maravilhosas. Não importa se são homens, mulheres, homens com homens, ou seja lá o que for. Só que quando você entra nos negócios e traz seus próprios recursos e suas forças e conhecimentos para a mesa e realmente contribui, eu acho que você pode realmente construir algo grande. Por isso, ela acha que merece alguém igualmente focado na carreira e com boa renda. Mas a ironia é que o próprio motivo pelo qual essa pessoa a escolheria, ela anulou ao dizer basicamente que quer que sua renda continue sendo opcional. Então eu mandei uma mensagem para ela. Eu estava analisando seu perfil para possíveis combinações e algumas coisas me chamaram a atenção. Seu perfil parece conciso e um pouco duro. Eu aconselharia você a suavizá-lo. Inclua suas preferências nas observações para minha referência. Não coleto informações salariais. O máximo que posso fazer é indicar candidatos de profissões com alto potencial de ganhos. Além disso, sua situação é paradoxal. Você busca alguém compatível com sua alta capacidade de ganho. Porém, um homem que valoriza isso provavelmente exigirá contribuição financeira, o que você não deseja. Posso compartilhar possíveis combinações alinhadas, mas queria compartilhar minha avaliação de por que isso pode ter parecido um processo difícil e por que pode ser difícil encontrar pares compatíveis. Compartilhei 2 pares possíveis. Ela recusou um deles porque afirmou ganhar pelo menos o dobro do salário dele devido à profissão dele. E o segundo a recusou por falta de atração. Putz. Ele disse que não. Olha só, e esse é o problema do mundo moderno. Day. Mulheres foram colocadas em posições que não conquistaram, mas precisávamos preencher uma cota porque temos que ter um certo número de mulheres ocupando vagas. Agora, empregos antes destinados a homens por competência e mérito estão sendo direcionados por políticas de Day para diversificar a força de trabalho. Agora isso já causa uma ruptura em uma situação que já estava fraturada e, você sabe, com taxas de casamento e natalidade em declínio, todas as outras taxas, namoro, tudo isso. A quantidade de sexo que as pessoas estão tendo
Tudo está em declínio, porque agora você tem um novo grupo de mulheres que estão em uma posição mais alta na sociedade do que muitos homens. E elas não chegaram lá, você sabe, por mérito. Elas chegaram lá porque vivemos em uma sociedade woke e tudo, na aparência, precisa parecer certo e agradável e não pode ferir os sentimentos de ninguém. Isso só piora o problema que já estamos enfrentando, que é a crise do custo de vida, que é, você sabe, a inflação que está corroendo o potencial de ganho, o que resulta em preços inacreditáveis. Lembre-se, quando os homens ganham muito dinheiro, isso na verdade se espalha pela família, certo? Quando as mulheres ganham muito dinheiro, isso vai direto para as corporações. Essa é a grande diferença, na minha opinião. Hoje, o preço de uma casa de preço médio está inacessível. Então, quando uma mulher já está exigindo padrões ainda mais altos em um mercado amoroso disfuncional, isso vai fazer com que você acabe morrendo sozinha e colecionando gatos. Homens que ganham mais que ela, como ela falou, não ligam para o quanto uma mulher pode ganhar. Você é jovem, bonita e quer filhos e morar com ele? Acredito que quando os homens ganham acima de 200 mil, eles não ligam nem um pouco. Eles não se importam com quanto você ganha na maioria das vezes, certo? Especialmente, de novo, a menos que seja alguém que realmente queira construir um império. Eu tô nessa faixa, estou quase lá. Eu penso sobre isso. É tipo, cara, se eu encontrar outra mulher cambojana com um monte de lojas de donuts e juntar com as minhas lojas de donuts, então a gente pode ter um império de donuts. Estilo de vida tradicional. Eu já ganho dinheiro, o salário dela não importa. Homens que se preocupam com isso provavelmente estão sem dinheiro. Homem que se preocupa com o salário de uma mulher é porque é pobre e não consegue bancar tudo. Bem, não, ela também tem razão. Homens que se preocupam com o salário também querem construir uma grande indústria e um estilo de vida insano. Sim, eu posso até ganhar um bom dinheiro, mas esse estilo de vida insano meio que exige que nós dois trabalhemos para isso. É apenas a verdade da nossa situação. Por isso, lares com dupla renda são comuns, pois a maioria não consegue bancar tudo sozinha. Se um homem se importa com o quanto a parceira ganha, é porque está quebrado e quer se beneficiar. Como ela disse, manter o estilo de vida. Se ela ganha na faixa alta dos 6 dígitos, certamente não será esse cara. Você fica entre a cruz e a espada, pois o homem que procura simplesmente não existe, não está em lugar nenhum. E isso é só do lado financeiro. Aí você ainda tem que considerar toda a questão de qual é a sua idade. E sabe, beleza, juventude, fertilidade e toda essa parada. E tipo, você está na casa dos 30, quase 40 anos, já era, acabou pra você. Se você for fisicamente, tipo, geneticamente privilegiado, aí beleza, na casa dos 30, sem problema. Você consegue algo bom porque você é uma exceção. Mas isso provavelmente não é uma exceção porque ela foi rejeitada pelo segundo cara. O segundo cara recusou ela por falta de atração. Então a gente acabou de descobrir a verdade aí. Você não é atraente, você é velha e tem exigências altas. Como é que você vai conseguir encontrar um homem assim? Nunca. Esse é o problema que todas essas mulheres têm. Os padrões delas parecem aumentar sem motivo algum. Os padrões dos homens geralmente aumentam quando eles se qualificam e conquistam o direito de elevar seus padrões, de certa forma, sabe? Só se você for um verdadeiro Chad Rowan, aí pode fazer o que quiser. Mas a maioria dos homens, à medida que ganha mais dinheiro e mais status, agora consegue ter mais opções e pode fazer mais coisas. Olha, mulheres, essa é a mais pura verdade. Se vocês estão nessas posições, ganhando mais de, sei lá, 100 mil por ano, vocês têm um emprego bem remunerado. Vocês não são modelos, então aceitem ficar com um cara comum. Tipo, realmente aceitem isso. Parem de tentar correr atrás do mesmo homem de alto valor, do mesmo cara famoso, do mesmo cara com notoriedade, do empresário com jatinho, do mesmo tipo. Mas, Bo, é difícil para essas mulheres. Depois que experimentam algo, não dá para voltar atrás. E já conheceram o cara bem dotado. Elas já experimentaram o estilo de vida de luxo de vez em quando, aqui e ali, com algum Chad Rowan que era rico e levou elas para alguns encontros. Depois que elas experimentam isso, nunca mais voltam atrás. É simplesmente impossível para a maioria dessas mulheres aceitar menos depois. Mesmo vivendo uma vida normal, comum, elas já experimentaram algo melhor. Agora elas só esperam que tudo seja assim, num nível melhor. Já chega, pare com isso. Ajude a si mesma. Você poderia ter um marido amoroso em casa? Verdade. Você pode sustentar a casa, não há problema. Devemos viver com igualdade, como queriam as feministas.
O feminismo afirmou que está tudo certo você trabalhar, bancar a casa, ser a chefona, enquanto seu parceiro fica em casa cozinhando. Sim, disseram que igualdade era sexy. Agora, quando você chega numa posição de ganhar esse tipo de dinheiro, de repente você não quer mais ser a provedora porque está ganhando várias centenas de milhares. Você não quer ser a provedora. Você ganha muito dinheiro. É verdade. Então compartilhe um pouco com seu homem. Você não quer fazer isso. Meu dinheiro. Elas nunca querem dividir nem um pouco com a gente. E tudo o que a gente quer é que mandem umas migalhas pra cá, certo? Não queremos a fortuna de vocês, só aceitamos umas migalhas. O dinheiro dele é nosso, mas o meu é só meu. Não é estranho isso, mesmo com todos os avanços em DEI, feminismo e direitos das mulheres? Elas continuam gananciosas com seu dinheiro. Interessante, não? As tradições nunca mudam. As necessidades e desejos fundamentais de uma mulher nunca mudam. Ela quer extrair os recursos. Ela quer proteção e sustento do homem. Não importa o quanto ela eleve seu lugar na sociedade ou o quanto a sociedade eleve as mulheres em geral. Nunca será o suficiente porque o homem deve atender ao padrão de vida dela ou superior. Assim como eu sempre digo, Boa, simplesmente não é o suficiente. Isso é hipergamia. A sociedade errou ao colocar as mulheres acima dos homens, pois agora elas desprezam a maioria dos homens. E agora as mulheres vão morrer sozinhas, em vez de encontrar homens que antes eram numerosos acima delas, porque eram os homens que garantiam a maior parte do sustento. Homens mantinham a sociedade funcionando. Não havia DEI, tudo era por mérito. As coisas eram mais baratas, porque as mulheres ficavam em casa enquanto os homens trabalhavam. Então não havia diluição de salário, nem diluição dos direitos dos trabalhadores, coisas que nos afetam até hoje. Criamos pessoas em lares desfeitos que, por estarem tão quebradas, acabam lutando contra o sistema e entre si, inclusive contra o outro gênero. Hoje existem guerras de gênero originadas do feminismo, em que mulheres pregam tirar os homens do centro, afirmam que eles são predatórios e que o patriarcado deve ser destruído. Tudo isso é uma linguagem radical que surgiu apenas nas últimas décadas como resultado dos lares desfeitos que o feminismo trouxe para a sociedade. É isso mesmo. Esse é o problema com o qual estamos lidando. As mulheres foram elevadas pela sociedade de uma forma superficial, em um nível superficial. Elas não são superiores nem mais capazes que os homens. Quero dizer, as mulheres estão se chamando de princesas, rainhas e deusas. É assim que você percebe que elas se consideram superiores aos homens. Elas são exaltadas. É um privilégio que as mulheres têm. Também acho constrangedor sempre falarmos arrasou o rei e vai rei. Isso me parece meio estranho. Elas olham de cima, com seu privilégio, para os homens que as sustentam. E uma mulher que ganha bem nunca se veria descendo ao nível daquele homem sem dinheiro, descendo ao nível de ser a provedora. Porque ela se sentiria uma perdedora por namorar alguém que, aos olhos dela, não consegue ganhar tanto dinheiro quanto ela. Se ela consegue, o homem tem que fazer isso melhor do que ela, mas a posição dela nunca foi real. Isso foi sustentado pelo DEI, pela sociedade querendo fazer as pessoas se sentirem B em vez de realmente funcionarem. Por isso sempre dizemos que a IA substituirá muitas dessas mulheres. Muitas dessas carreiras e cargos de DEI que foram criados eram empregos sem função real. Muitas dessas coisas não fazem nada, especialmente na burocracia das escolas, do governo e de todas essas áreas. Sim, a IA pode facilmente substituir muitas dessas carreiras e empregos, já que são apenas trabalhos de escritório. Nós não nos importamos com eficiência, nós nos importamos com a aparência das coisas, com a imagem perante a sociedade. Essa é a visão de mundo liberal sob a qual vivemos. Por isso tudo está desmoronando ao nosso redor. Enfim. Parece bom, mas está podre por dentro. Só queria compartilhar com vocês o estado da sociedade. E isso só vai aumentar. A máquina de imprimir dinheiro não vai parar. As guerras vão continuar. O preço do gás, o preço da energia em geral, o preço dos mantimentos, tudo isso vai continuar subindo justamente por causa da desvalorização do dólar. Galera, a impressora não vai parar. Eles querem, por exemplo, nos Estados Unidos, $1,5 trilhão de dólares para o orçamento do Pentágono. No Reino Unido, distribuem mais assistência social do que arrecadam em impostos. Quero dizer, isso é algo alarmante de se pensar, que os governos sob os quais vivemos querem orçamentos cada vez maiores, o que significa que continuam imprimindo moeda e desvalorizando seu poder de compra, certo?
O poder da moeda diminui, o que significa que no futuro a inflação aumenta, mas as coisas continuam ficando mais caras em geral. Então, seu salário vale menos. Então, se esse é o mecanismo daqui para frente, onde você vê uma saída para homens e mulheres terem filhos, se casarem e os homens serem o que eles chamam. Vai ser difícil porque o dinheiro está escasso hoje em dia. Pelo menos boas carreiras estão escassas. O que eles chamam de viável economicamente para casamento e família. Porque, do lado conservador, eles se recusam a falar sobre a desvalorização da moeda. Do lado conservador, eles só dizem, seja um homem de verdade. Pare de ser um garotinho, vá se casar, vá ter filhos. É literalmente assim que eles fazem. Por isso que eu realmente não curto muito o Matt Walsh e alguns outros desse lado, porque é só isso que eles falam. Eles nunca têm uma solução boa. Eles nunca realmente reconhecem. Esse não é um ótimo método para muitos homens. Só casar. Eles descrevem o sintoma e depois prescrevem o remédio. Case-se. Beleza. E em que sistema? Com que dinheiro eu vou sustentar uma família? Você precisa descobrir isso sozinho, irmão. Só tem que casar, mesmo que não faça sentido para muitos. Realmente não faz. A maioria das pessoas, eu acho, não vai ser boa no casamento, boa em relacionamentos, porque a gente não entende o que são relacionamentos ou nem mesmo o que é um bom casamento hoje em dia. A gente não tem mais grandes exemplos disso como antigamente. Antigamente você via ótimas famílias em todo lugar, agora a gente vê muita degeneração, pura degeneração. Liberais afirmam que casamento é arcaico, então nem faça isso. Como mulher, você vai virar escrava em casa e ainda deveria odiar os homens por qualquer razão. Então, nenhum dos dois lados oferece um argumento convincente para o homem comum de hoje sobre por que ele deveria se casar. Nenhum dos lados vai oferecer. O que eu sempre digo, se vocês realmente só querem família e filhos, essa é a única coisa que penso que pode superar. Todo esse nível de risco, se esse for mesmo um desejo muito forte para você. Para um argumento convincente, ou pelo menos algumas ideias legislativas de como devemos consertar a sociedade daqui para frente para que as pessoas sejam incentivadas e queiram se casar e ter filhos. Não sou inteligente o bastante para propor medidas legislativas para melhorar nossa sociedade. Tudo o que posso fazer é orientar vocês da melhor forma possível, assim como tento me guiar. Sempre digo isso, não sou especialista. Eu sou só um idiota como vocês, tentando me virar na vida, certo? E tentando melhorar minha vida. É tudo o que eu posso fazer. Temos uma necessidade natural de formar um casal e ter filhos, mas faltam incentivos na sociedade moderna. Que incentivo temos para casar hoje, seja homem ou mulher? Uma mulher tem incentivos sociais para permanecer solteira. Homens têm incentivos financeiros para ficar solteiros. Verdade. Homens têm incentivos legais para ficarem solteiros. E as mulheres têm incentivos legais, sim, incentivos de assistência social para manter um homem fora de casa. Todo o sistema é projetado para nos separar e lucrar com essa separação. Então, se você me mostrar os incentivos, me mostrar o sistema, eu te mostro os resultados. Então, o que está acontecendo com a sociedade hoje, você pode chamar de algo planejado. Você pode chamar de um plano, pode dar o nome que quiser, pode culpar o feminismo, pode culpar os liberais, pode culpar os democratas, os republicanos. Quem se importa, seja qual for o lado, sabe, conservador, blá 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 blá. Nenhum desses rótulos importa. Olhe para o sistema, veja o que ele recompensa, veja os incentivos e observe para onde as pessoas vão. Então você quer consertar o sistema? Bem, isso vai significar tirar o poder daqueles que mandam em nós. Agora, isso já aconteceu alguma vez? Que é a geração mais velha. Eles estão votando? Eu não sei. A história é muito clara sobre isso. Então vou deixar para vocês pensarem sobre o resto. Mas... Não, eu concordo com o Bull. Às vezes é difícil pensar, poxa, como a gente navega por esse sistema? Ou até, será que vale a pena tentar usar esse sistema a nosso favor de alguma forma? E a resposta é sim, porque o que mais você faria? Você vai simplesmente desistir. Sim, eu entendo que existe um nível básico de querer desistir de certas coisas, mas essa é a sua vida. Se você desistir, sua vida será ainda mais miserável do que se realmente se esforçasse. Certo? Então se esforce. Não há nada de errado em se esforçar. Não é algo assustador e não há motivo para sentir vergonha. Se esforce mais. Por favor, curta, se inscreva e comente aqui embaixo. Eu realmente agradeço. E até a próxima, pessoal.